E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O cenário dos bastidores do futebol nacional começa a ganhar contornos mais ousados para a próxima temporada. Um dos clubes mais tradicionais do país avalia com atenção a possibilidade de adicionar experiência, explosão ofensiva e nome de peso ao setor de ataque, monitorando atentamente a situação contratual de um jogador que atualmente veste as cores do maior rival estadual. O movimento ainda é silencioso, mas carrega potencial de impacto elevado caso avance. Internamente, dirigentes já iniciaram sondagens estratégicas junto aos representantes do atleta para compreender quais caminhos serão tomados a partir do próximo ano. A prioridade, neste momento, é entender se haverá continuidade no projeto esportivo atual ou se o jogador estará disponível no mercado. Caso exista abertura para uma mudança, o plano está traçado para transformar o interesse em uma ação concreta, respeitando o momento contratual e financeiro envolvido. O vínculo vigente se estende até o encerramento da próxima temporada, o que cria um fator decisivo para o desfecho da história. A partir de determinado ponto, o atleta passa a ter autonomia para negociar livremente com novos destinos, cenário que desperta a atenção imediata de clubes atentos a oportunidades de alto retorno técnico sem custos de transferência. Apesar disso, até agora, nenhuma proposta formal foi oficializada. A admiração pelo desempenho do atacante não é recente. Avaliações internas positivas surgiram ainda em confrontos decisivos de anos anteriores, quando sua atuação chamou a atenção não apenas pelo talento individual, mas pela capacidade de decidir jogos grandes. Naquele período, qualquer avanço era inviável devido ao investimento elevado e ao papel estratégico ocupado no elenco adversário, fatores que hoje já não representam o mesmo obstáculo absoluto. O próprio jogador, em declarações recentes, deixou claro que o desejo por novos desafios esteve muito próximo de se concretizar. Consultas vindas de múltiplas equipes, inclusive do exterior, reforçaram sua valorização no mercado e expuseram uma insatisfação latente com o espaço recebido. A permanência acabou sendo definida por circunstâncias de janela e decisões internas, mas o contexto atual indica que o próximo capítulo dessa história pode estar apenas aguardando o momento certo para ser escrito. O atacante se destaca principalmente pela capacidade de desequilíbrio em situações individuais, utilizando aceleração curta e mudanças bruscas de direção para vencer duelos no 1 contra 1. Seu repertório ofensivo é construído a partir de arrancadas em velocidade, especialmente partindo do lado esquerdo para dentro, explorando o corredor entre lateral e zagueiro. Esse comportamento tático gera superioridade numérica no setor ofensivo e obriga defesas adversárias a realizarem coberturas constantes, abrindo espaços para infiltrações de companheiros. Outro ponto marcante é a leitura de espaço sem a bola, atributo que muitas vezes passa despercebido, mas é decisivo em jogos de alto nível. O jogador sabe atacar o espaço vazio no momento exato, seja em diagonais curtas ou movimentos de ruptura nas costas da defesa. Essa inteligência posicional permite que ele participe do jogo mesmo quando não está sendo acionado diretamente, mantendo a linha defensiva adversária em alerta permanente durante os 90 minutos. Do ponto de vista técnico, apresenta bom controle orientado e finalização qualificada, principalmente em situações de média distância. Seu chute costuma sair rápido, dificultando a reação dos goleiros, além de possuir precisão ao buscar o canto mais distante. Em contextos de jogo mais travado, essa característica se torna um diferencial relevante, já que não depende exclusivamente de jogadas trabalhadas para criar perigo real. Por fim, há também uma evolução perceptível no comportamento coletivo, especialmente na recomposição defensiva e na pressão pós-perda. Embora seja reconhecido pela vocação ofensiva, demonstra comprometimento tático ao fechar linhas de passe e auxiliar na marcação lateral, algo cada vez mais exigido no futebol moderno. Esse conjunto de atributos faz com que seu perfil se encaixe tanto em propostas mais reativas quanto em modelos dominantes, ampliando o leque de possibilidades para qualquer treinador que busque intensidade, agressividade e impacto imediato no ataque. Diante desse cenário, a possível movimentação começa a provocar debates intensos entre os rubro-negros. A torcida, conhecida por sua exigência e paixão,
passa a se perguntar se ainda existe espaço para o atacante dentro do projeto esportivo ou se o ciclo realmente se aproxima do fim. Manter um nome experiente no elenco representa segurança técnica ou apenas ocupa um espaço que poderia ser destinado a uma renovação mais agressiva do grupo? Outra questão que ganha força entre os torcedores envolve custo-benefício e protagonismo. O jogador ainda consegue entregar atuações decisivas de forma consistente ou sua presença se tornou mais pontual do que determinante? Para a parte da arquibancada, a saída poderia simbolizar uma oportunidade de oxigenar o elenco. Para outros, a perda de um atleta com histórico vencedor pode pesar justamente em jogos grandes e decisivos. Também surge o debate emocional, algo sempre presente quando se trata de atletas que vestiram a camisa em momentos importantes. O vínculo construído com títulos, atuações marcantes e identificação em determinados períodos pesa na avaliação popular. A pergunta que fica é direta: a gratidão pelo passado deve influenciar a decisão sobre o futuro ou o clube precisa agir com frieza total em nome do rendimento esportivo? Por fim, fica o convite aberto à nação rubro-negra. Você aprova uma eventual saída caso surja uma proposta concreta? Acredita que o atacante ainda pode ser protagonista novamente ou entende que o melhor caminho seria uma mudança de ares para ambas as partes? O debate está lançado, e a opinião do torcedor, como sempre, promete ser decisiva no termômetro que move o Flamengo dentro e fora de campo. Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O ambiente interno do Flamengo foi atravessado por uma decisão que rompeu qualquer expectativa de tranquilidade no início da temporada. A determinação para recolocar o elenco profissional em campo no clássico contra o Vasco não apenas alterou rotas previamente definidas, como também escancarou um atrito silencioso entre comando político e área esportiva. A definição não surgiu de consenso, tampouco de avaliação técnica aprofundada. Veio de cima. A presença do presidente no centro de treinamento, algo incomum na rotina diária, simbolizou o peso institucional aplicado naquele momento. O planejamento elaborado ao longo de semanas perdeu força diante de um cenário que passou a ser tratado como urgente, quase emergencial. Nos dias anteriores, a mensagem interna havia sido clara. O treinador conversou diretamente com os atletas, assegurando que a programação seria preservada, mesmo diante dos tropeços iniciais no estadual. A ideia era blindar o grupo principal, manter a preparação física sob controle rigoroso e evitar riscos desnecessários. Essa diretriz, porém, começou a ruir em menos de 48 horas. O temor de uma situação esportiva mais delicada passou a falar mais alto. A possibilidade de prolongamento do calendário, com um número maior de compromissos em curto intervalo, mudou completamente a leitura do cenário. A questão deixou de ser apenas técnica e passou a carregar um peso institucional significativo, envolvendo imagem, pressão externa e cobrança política. Dentro do centro de treinamento, a mudança de rota gerou desconforto imediato. Comissão técnica e atletas já projetavam uma semana de trabalhos intensos, sem partidas, com foco total nos compromissos nacionais que se aproximam. A quebra desse planejamento trouxe insegurança, principalmente pela sensação de que o preparo físico ainda não havia atingido o estágio ideal. A avaliação médica também entrou no centro da discussão. Nem todos os nomes considerados importantes estavam liberados para competir em alto nível. Processos de recuperação, cirurgias recentes e protocolos rigorosos de carga tornavam o cenário ainda mais delicado. Colocar o grupo em ação naquele contexto significava assumir riscos calculados, e outros nem tanto. A decisão final transformou o clássico em um teste de consequências amplas. Um resultado positivo poderia aliviar tensões e permitir reavaliações futuras. Um novo tropeço, por outro lado, ampliaria o desgaste interno e reforçaria a percepção de interferência direta na condução esportiva. O episódio deixou claro que, neste início de ano, o Flamengo não vive apenas um desafio dentro das quatro linhas. Há um embate silencioso entre planejamento e urgência, entre construção de longo prazo e resposta imediata. E esse tipo de escolha costuma cobrar seu preço, cedo ou tarde.
Nos bastidores, a sensação predominante é de que a temporada começou com mais perguntas do que respostas. E, quando decisões estratégicas passam a ser guiadas pelo receio, o risco deixa de ser apenas esportivo, torna-se estrutural. Diante desse cenário, a nação rubro-negra passa a ocupar papel central no debate. A pergunta que ecoa é direta: você concorda com a decisão de antecipar o retorno do elenco profissional ou acredita que o planejamento deveria ter sido respeitado, independentemente do risco no estadual? Até que ponto o peso institucional pode se sobrepor ao trabalho técnico sem gerar consequências maiores? Outra questão inevitável envolve o preparo físico. Vale a pena expor atletas ainda em processo de condicionamento apenas para responder à pressão imediata da tabela? O torcedor prefere uma resposta rápida no presente ou a preservação de um grupo mais forte e competitivo ao longo da temporada, especialmente pensando nos desafios nacionais e continentais? Também chama atenção o impacto dessa escolha na autonomia da comissão técnica. Você enxerga essa intervenção como liderança necessária ou como interferência excessiva? Para a torcida, o treinador deve ter blindagem total em decisões estratégicas ou a presidência precisa agir quando identifica riscos institucionais claros. Por fim, fica o convite ao debate mais profundo. Essa decisão fortalece o Flamengo ou expõe um problema estrutural de gestão e comunicação interna? A nação apoia a mudança de rota ou vê nela um alerta para conflitos maiores ao longo do ano? A opinião do torcedor pode, e deve, pesar nesse momento. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.